6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo de nardo. Fala assim: meu Deus, fala comigo, através da sua palavra. Pode aceitar, por favor. Aplauda mais forte a Jesus. Olha para alguém que está perto de você e diga: perfume. Fala mais forte e diga: perfume. Maria e Marta, as duas igrejas que serviam a Jesus. Alguns estudiosos, entre eles o irmão da igreja adventista, ele diz que essa Maria é a mesma Maria que foi expelido 7 demônios. Maria Madalena. Só que quando você começa a mexer na história, você vê que não bate bem, porque essa Maria é Maria de Betânia, que está atrás dos muros das Oliveiras, ou do Monte das Oliveiras. Betânia estava ali, era um lugarejo. Ela tinha sua irmã chamada Marta e tinha seu irmão Lázaro. Eles eram bem de vida. Essa Maria não é a mesma Maria Madalena que foi expelido 7 demônios e que foi a primeira missionária. Então, quando a gente pega isso aqui, porque Magdala está bem distante de Jerusalém, mas eu só quero te mostrar isso para você não ficar meio perdido. Mas eu quero focar sobre esta Maria, a Maria, irmã de Lázaro, que a preocupação dela era agradar a Jesus. Quem quer adorar a Deus tem que entender que para adorar a Deus tem que agradar a Jesus, tem que ser para agradar a Jesus. Se não for para agradar a Jesus, o louvor não adianta, a mensagem não adianta, nada resolve. Nós estamos vivendo uma síndrome de Marta nos nossos dias, porque Marta, ela também estava fazendo algo para servir a Jesus. Marta é aquela que estava preocupada na cozinha para fazer muita comida, porque os discípulos estavam lá e Lázaro também estava sentado à mesa. Só que ela estava preocupada com as coisas naturais. E quem quer adorar a Jesus tem que preocupar com as coisas espirituais. Tem que ser no Espírito, porque se está no Espírito tudo flui. Bate mais forte, dá glória a Deus. E o evangelho de hoje está se sucumbindo porque a síndrome de Marta está dominando. Hoje não se fala mais do nome de Jesus, hoje se fala mais do nome do profeta, ou do pastor, ou do reverendo, ou do bispo. Estou falando de Jesus, mas a adoração não é para Jesus. Maria fez ao contrário. Enquanto Marta estava preocupada em fazer a comida, em se preparar tudo para entregar para Jesus, Maria falou: eu vou derramar um nardo puro sobre ele. Em Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que alguém vai lá e briga, porque Marta falou assim: mas peraí, eu estou aqui cuidando da comida e Maria está aí sentada ouvindo o Senhor. Jesus olha e diz assim: Marta, Marta,
Até quando vai ficar afligida sobre os problemas? Maria escolheu a melhor coisa, porque estar perto de Jesus é a melhor coisa que eu e você podemos ter. Estar perto de Jesus é a melhor coisa que o homem pode ter. Dá glória a Deus aí, melhor isso aí. Olha para alguém que está falando e diz: está perto de Jesus é a melhor coisa que você pode ter. Cadê a escrita lá em cima? Cadê a escrita? Ah, William Júnior. Em Lucas, no capítulo 10, e olha que Lucas, um cooperador de Paulo, ele não era discípulo de Jesus. Lucas, segundo os historiadores, escreveu o livro de Lucas e de Atos, e é aquele que anda juntamente com Paulo. Ele era um homem importante. No livro de Filemão, versículo 24, consegue pegar aí rapidinho? Está dizendo que ele é cooperador. Filemão, isso. Um livro pouco usado, mas é uma carta muito bonita para os irmãos de Filipos, para algo profundo. Filemão, versículo 24, acho que. Lá está dizendo que ele é cooperador. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, está dizendo que ele é um médico. Por isso que o livro de Lucas é um livro que trata de um assunto muito importante a respeito de que ele vai na premissa do que Jesus fez. Dos evangelhos sinóticos, ele explica com exaustão ou com conhecimento do que está acontecendo. Só que ele era só um cooperador. Nos dias de hoje nós vemos que as pessoas querem ter posição. Olha a briga que nós estamos tendo aqui no Brasil, porque alguém quer ter posição. Porque eu tenho que ser, porque eu tenho que ser. Nós estamos falando de um homem tão importante, ele era só cooperador. Ah lá, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Isso Paulo falando. E Lucas escreve a respeito de Marta e Maria. Ele não estava lá, ele escreveu, alguém falou para ele. E ele é bem contundente, ele escreve com detalhes. Ele diz: se Jesus chegou na casa de Marta e Maria, aquela coisa linda, Maria foi lá, ajudou mais ou menos Marta, e depois falou: fica aí, porque eu agora vou aprender com Jesus. Quem quer adorar a Jesus tem que aprender com Ele. Quem quer ter uma vida de santidade tem que aprender com Jesus. Quem quer dar em santidade tem que aprender com Cristo. Dá glória a Deus e melhora isso aí. As filosofias são vãs, as ideologias são vãs. As pessoas estão se perdendo porque não conseguem entender que eu preciso estar perto de Jesus. Se eu fosse colocar um tema nesta manhã, eu diria: você tem que estar perto de Jesus. E estar perto de Jesus é estar na igreja, é lá dentro da sua casa, chamar Jesus, é no seu trabalho, chamar Jesus, é ter uma vida de oração, de intercessão, de clamor e de adoração. Adoração a Deus não pode ser mais ou menos. Existe um tanto de igreja aí que está dizendo assim: você pode vir aqui para o altar adorar, mas você pode tocar na música secular porque é o seu trabalho. Hoje eu vim aqui te falar: não é verdade. Ou você adora a Deus, ou você adora a Deus. Não tem outro jeito. Bate mais forte, dá glória a Jesus aí. Maria, Marta está preocupada em servir, em colocar a comida na mesa. Maria vai lá e pega o vaso de alabastro. A senhora que gosta, irmã Liva, aquele vaso bem caro, sabe? Aquela coisa linda. Segundo os historiadores, feita de mármore. E é uma coisa maravilhosa. E ela pega nardo puro. No livro de Mateus e no livro de Marcos retrata, e Judas o Iscariotes coloca o preço nesse vaso.
Diz assim: mas esse vaso é 200 denários. Outra versão diz 300 denários, 1 ano de trabalho. Um perfume, 1 ano de trabalho. E a Bíblia diz que Judas Iscariotes diz assim: você não pode fazer isso, porque nós poderíamos vender e distribuir aos pobres. Glória a Deus, aleluia. E Jesus olha e diz assim: mas espera aí, os pobres vocês terão ainda, mas eu é por poucos dias. O que ela está fazendo, aonde for pregado esse evangelho, vai ser lembrado que Maria derramou o puro sobre ela. Aleluia. Dá glória a Deus. Melhor isso aí. Aplauda Jesus. A sua adoração vai atravessar a geração. Bate mais forte. A sua adoração vai atravessar. Judas, o Iscariote, que traiu. Tem uma tradução que diz que ele era um ladrão. Ele usava, ele pegava no gasofilácio da igreja. Ele tirava o dinheiro e Jesus o mantinha para mostrar para ele: ainda há uma esperança de resolução e de mudança. E ele sempre dava com os burros d'água, porque ele sonhava por material. Olha para alguém que está do lado de mim: toda vez que você olhar para o material, você não atinge Jesus. Mas quando você olhar para Jesus, o seu material vai ser mudado. Alguém pegou isso aí? Alguém pegou isso aí? Alguém recebe isso aí? Deus começa a movimentar as águas para trazer para você. Os irmãos cantaram isso aqui: move as águas. Não é na força do seu braço, mas é na adoração a Deus que vai vir o seu milagre. Maria descobriu isso. Falou: opa, eu vou pegar o melhor para me entregar para ele. Faltava quantos dias para a Páscoa? 6 dias. Faltava 6 dias. O 6 significa o homem. Por isso que Maria vai lá e derrama o vaso de alabastro sobre Jesus. As irmãs têm um cabelo grande aí. É vocês que... Maria era assim, cabelo bem grande. Ela pegou o cabelo dela e começava a enxugar os pés de Jesus. Maria tinha uma experiência tão grande com Jesus, que quando Lázaro morre no capítulo 11, Marta fica afoita e diz assim: o senhor está fazendo tudo errado, porque eu falei há 4 dias que o senhor vinha e o senhor não chegou. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas olha para o senhor ver, o senhor demorou 4 dias, agora que 4 dias não adianta mais. Isso Marta dizendo em João capítulo 11. Mas Marta não está servindo. Olha para alguém que está ao teu lado e diga assim: tem 2 igrejas. Uma está servindo e a outra está adorando. Bate mais forte na glória. A que está servindo, quando a luta veio, ela desesperou. Ela falou: mas peraí, por que o senhor não chegou aqui? Por que o senhor demorou? Por que o senhor não chegou? Por quê? Coloca aí para mim, João capítulo 11, versículo 20. Por quê? E Marta, ela entra no desespero, porque ela só servia, então ela não conseguia ver milagre. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou o quê? Assentada em casa. Quem adora sabe esperar, viu? Pode mudar. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o senhor demorou 4 dias. Agora ele morreu. Agora acabou. Agora não tem jeito. Jesus olha e fala assim: ô Marta, eu sou
a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou ressuscitar. Só vai ressuscitar no último dia, porque só quem serve não entende milagre. Por isso que o servir tem que ser com adoração, porque aí não é peso. Quando eu sirvo porque eu quero fazer uma troca, tudo fica pesado. Olha a guerra que está entre o Brasil e os Estados Unidos. Porque não tem mais respeito. Então todo mundo respeitava os Estados Unidos, agora não respeita mais. Então agora virou o quê? Uma troca de farpas. Então você aumenta o seu imposto aqui, eu aumento aqui, nós vamos brigando até ver onde vamos chegar. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Porque não há mais respeito entre as nações. Não há mais comunhão entre as nações. E se alguém está aí achando que, peraí, pela minha filosofia eu entendo que a coisa, a Bíblia já falava sobre isso. As nações vão se guerrear umas às outras, já começou. Nunca se viu tanta gente com pensamentos negativos e totalmente errados como nós estamos vivendo hoje. E isso é a síndrome de Marta. Porque Marta também servia a Jesus, mas quando a prova veio, ela disse assim: mas peraí, o Senhor não chegou no dia que eu pedi, o Senhor não veio rápido, nada vai acontecer agora. E Jesus tenta mostrar para ela, falou: calma. Mas Maria, eu li com você, ela ficou sentada. E quando ela chegou perto de Jesus, falou: olha Jesus, eu já sei que o Senhor pode, eu já sei que o Senhor está pronto, e se o Senhor liberar a palavra, vai acontecer um milagre. E Marta dizendo: não, acabou. Jesus falou: Marta, me leve até o lugar que está o defunto. Falou assim: mas ele já cheira mal, é de 4 dias. Falou: Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Marta, tirai a pedra. Depois você lê na tua casa, não estou lendo por causa do horário, você lê todo o capítulo 11 que você vai encontrar isso. Marta, você tem que tirar a pedra, Marta. Se você não tirar a pedra, como é que eu vou fazer um milagre? Tira a pedra. E Maria está lá: eu sei que ele vai fazer, eu sei que ele está pronto, eu sei que o milagre vai acontecer. Porque Marta adorava, Maria adorava, Marta estava querendo ver. A fé de Marta era uma fé natural. E a Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra, o cheiro era insuportável, ele envolto em panos brancos, e Jesus faz uma oração. Olha para alguém que está ao teu lado e diga: adoração. Adoração. Passa pela oração. Passa pela oração. Por isso que essa onda, irmãos, que está aí, eu sou músico, irmãos, desde quando eu era adolescente. E eu não entendi o que os meus pastores me falavam. Depois me virei pastor, entendi isso, eu prego isso, eu tento ensinar isso. Gente, adoração tem que ter oração, senão não vai. Louvar é bom, cantar é bom, adorar a Deus é bom, mas se não tiver oração, nada disso flui. Marta preparava a mesa bonita, uma refeição de uma pessoa rica para um convidado importante, como eles entendiam que Jesus era, e os discípulos. Era uma refeição, um prato principal, tinha um prato de entrada, tinha lá agora os doces. Então ela preparava tudo, muita coisa para fazer, então ela estava voltada para tudo isso. Mas só isso não basta, porque acredite, a luta virá. E não basta só servir, tem que estar perto de Jesus. E a Bíblia diz que Marta agora começa a se revoltar com Jesus, dizendo: o Senhor não chegou, agora não tem jeito, não vai ter mudança. Mas quando alguém vai lá e tira a pedra, Jesus faz uma oração. Ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que está ao redor. E depois que ele faz essa oração, ele olha lá para dentro e fala assim: Lázaro, você que está aí dentro, agora levanta e sai para fora, para todo mundo saber que o Senhor me enviou para ressuscitar mortos.